Na última aula, nós estudamos sobre o sistema esquelético, que são os ossos que formam o nosso corpo. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre os músculos e as articulações. Então, vem comigo! Vamos começar falando sobre as articulações. As articulações, elas também são chamadas de juntas e a articulação, ela serve para unir um osso ao outro. Então, dá uma olhadinha nessa figura que eu coloquei aqui. Aqui nós temos a figura do joelho, né? E aqui nós temos uma articulação. Essa daqui é uma articulação e perceba que ela está unindo o osso da coxa com o osso da perna. O mesmo acontece com outras regiões do nosso corpo. Nós temos diversas articulações pelo nosso corpo. Aqui no cotovelo nós temos uma articulação que está unindo o osso do braço com o osso do antebraço. Aqui nós temos outra articulação. Nos dedos nós temos articulações. Enfim, e qual que é a função dessas articulações? Então, elas possuem duas principais funções. A primeira função, como eu te falei, é unir um osso ao outro. E a segunda função é permitir a movimentação do esqueleto, permitir com que a gente consiga se movimentar. Nós encontramos no nosso corpo mais de 300 articulações. É bastante, não é? E essas articulações, elas podem ser classificadas de acordo com o grau de movimentação. Elas podem ser chamadas de articulações móveis, articulações semimóveis e articulações imóveis. Dá uma olhadinha na figura para a gente entender cada uma delas. As articulações móveis são aquelas que a gente consegue ter uma boa movimentação. Um exemplo para você entender é aqui no nosso cotovelo. Perceba que eu consigo movimentar muito bem o meu cotovelo. O mesmo vai acontecer aqui com o joelho, né? Aqui embaixo no pé. Então essas articulações, elas são chamadas de móveis porque nós conseguimos ter uma grande movimentação. Já as articulações semimóveis, né, que são essas onde tem o pontinho em vermelho aqui, ó, elas são aquelas que a gente consegue ter movimentação, mas uma movimentação bem leve, uma movimentação pequena. Um exemplo é a nossa coluna vertebral. Nós conseguimos movimentá-la, mas é uma pequena movimentação. E nós temos ainda as articulações imóveis, que são aquelas que a gente não consegue movimentar. Então veja que a bolinha azul, ela está aqui no crânio. Então um exemplo são os nossos ossos do crânio, que eles não se movimentam, mas ali nós temos articulações, onde tem um osso ligando ao outro. Além das articulações, fazem parte da movimentação do nosso corpo os nossos músculos. Os músculos, junto com os tendões, eles vão formar o nosso sistema muscular. Na verdade, é toda a carne que nós encontramos no nosso corpo, né? Podemos assim chamar de carne. E a maioria das pessoas às vezes nem percebe a função que os músculos têm no nosso corpo, mas eles são muito importantes sim. Você sabe qual é a principal função dos nossos músculos? O que é que eles fazem no nosso corpo? Bom, a principal função dos músculos no nosso corpo está relacionado com a movimentação. Então, os nossos músculos, eles estão ligados aos ossos, certo? Então, aqui nos nossos ossos, nós temos músculos inseridos sobre eles. E a principal função desses músculos é contrair e puxar o esqueleto, puxar os nossos ossos. Então, dá uma olhadinha aqui nesse modelinho que eu montei para vocês. Então, imagine que esse aqui é o nosso braço. Quando a gente contrai o nosso braço, olha só, veja o que acontece. Imagina que essa borrachinha seja os nossos músculos. Perceba que quando a gente contrai, o músculo ele diminui, tá vendo só? O músculo ele diminui. Esse aqui seria o músculo do bíceps, que fica aqui em cima do braço. E quando a gente relaxa, ele aumenta. Então, a principal função desse músculo seria puxar os ossos aonde ele está inserido, né? E aí ele contrai e relaxa. Como eu te falei lá no início, o sistema muscular ele é formado por músculos e por tendões. Mas qual será que é a função do tendão? O tendão é esse branquinho que você pode ver aqui nas imagens. Dá uma olhadinha. Aqui embaixo, ó, e aqui atrás da perna, dá uma olhadinha que nós temos o tendão.
né, que é o tendão de Aquiles, conhecido como tendão de Aquiles. Esse tendão, ele tem por função ligar o músculo ao osso. Então perceba que é isso que o tendão faz, ó. Ele está ligado a um músculo de um lado e do outro lado ele está conectado ao osso. O mesmo acontece aqui, né? Então essa é a função do tendão dentro do sistema muscular. Nós temos 3 tipos de tecido muscular no nosso corpo: o tecido muscular cardíaco, o tecido muscular esquelético e o tecido muscular liso. O tecido muscular cardíaco, ele ocorre somente no coração. O tecido muscular esquelético, o próprio nome já diz, ele está ligado ao esqueleto, então é todo aquele músculo que está inserido no nosso esqueleto, nos nossos ossos. E já o tecido muscular liso é aquele que se encontra em órgãos internos, como por exemplo o estômago, o nosso intestino, o esôfago. E olha só que interessante, tanto o tecido muscular cardíaco quanto o tecido muscular liso são tecidos que têm contração involuntária. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eles se contraem sem que a gente possa controlar, né? Se contrai sem com que a gente consiga ter controle sobre isso. Você não consegue controlar quando o teu coração vai bater, né? Você não consegue controlar isso. Você não consegue controlar quando o teu estômago vai mexer, quando o teu intestino vai trabalhar. Então é uma contração involuntária. Já o tecido muscular esquelético, que é aquele que está ligado nos nossos ossos, nós conseguimos controlar. Então nós dizemos que a contração é voluntária. Você consegue controlar quando ele vai contrair ou relaxar. Bom, acho que você já entendeu que são os ossos, os músculos e as articulações que permitem a movimentação do nosso corpo. Mas como é que será que essa movimentação acontece? Isso você entendeu bem? Vamos ver de novo. Tudo começa com os músculos. São os músculos que estão inseridos nos nossos ossos, né? Dá uma olhadinha na figura aqui. Então, esse roxinho e esse azul são músculos que estão inseridos nos nossos ossos. Quando a gente contrai esse músculo, nós estamos puxando o osso no qual esse músculo está ligado. E lembre-se, nós só conseguimos puxar porque aqui nós temos articulações. De um lado da articulação nós temos um músculo e do outro lado nós temos um músculo diferente. Esse músculo de cá, de cima do braço aqui, ó, nós chamamos de bíceps. E o músculo que está embaixo, nós chamamos de tríceps. E aí, quando nós realizamos esse movimento aqui de puxar o braço, nós vamos estar contraindo o músculo do bíceps e vamos estar relaxando o músculo do tríceps. Tá difícil de entender? Dá uma olhadinha nesse meu modelinho aqui de novo. Então, esse aqui é o nosso braço, esse aqui é o antebraço. Observe os elásticos que eu tenho aqui. Quando eu contraio o meu músculo do bíceps, perceba aqui, ó, que ele diminui de tamanho, certo? Ele está contraído e ele está num tamanho menor. E aqui embaixo, quem está relaxado é o tríceps e ele está num tamanho maior. Agora, quando eu solto, tá vendo? O que vai acontecer? Quem vai diminuir? O tríceps aqui embaixo está diminuindo. Se ele está menor, quer dizer que ele está contraído. E perceba que quem ficou maior foi o bíceps. Isso quer dizer que agora o bíceps está relaxado e o tríceps está contraído. Então, é assim que acontece. Quando um contrai, o outro relaxa. Os ossos do nosso esqueleto, eles são revestidos por mais de 600 músculos. E esses músculos, eles recebem alguns nomes. Cada músculo tem um nome específico. Dá uma olhadinha agora nesse vídeo que eu separei para você com alguns dos nomes dos músculos que encontramos no nosso corpo. Alguns deles são o bíceps, os peitorais, abdominal, masseter, quadríceps, também temos estes músculos: trapézio,
tríceps, dorsal, os glúteos, E a nossa aula de hoje vai chegando ao fim e eu espero que você tenha compreendido que são os ossos, as articulações e os nossos músculos que permitem a movimentação do nosso corpo. E esses sistemas, trabalhando de forma integrada, eles vão formar o nosso sistema locomotor, que vão nos permitir a locomoção. Agora é a hora de testar os seus conhecimentos. Acesse o portal do aluno e verifique a sua atividade do dia. Até a próxima, pessoal, e tchau, tchau!